Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Hoje de Frente com o Poder. Nossa entrevistada é a secretária estadual de Fazenda, Ana Carla Abrão. Secretária, muito obrigado pela presença mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. A gente começa perguntando, todo ministro da Fazenda, secretário de Fazenda, secretário de Finanças, ele fala em cortar despesas. Por que se corta tantas despesas e ainda fica um mundo de despesas pela frente? Por que quase sempre é assim? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente, Murilo. Obrigado. De fato, acho que a função primordial de um secretário de Fazenda, de um ministro de Fazenda, é buscar espaço para cortar gastos. Por quê? Basicamente, quando a gente corta gastos, sobra mais recursos para investimento e para prestar um bom serviço para o cidadão. Então, esse é o foco. Eu costumo dizer que é sempre uma agenda negativa, é uma agenda chata de lidar, mas definitivamente ela tem um objetivo. Ela não é um fim em si, a gente não corta por cortar, a gente corta com o objetivo de dar ao Tesouro folga, recursos, para devolver isso em benefícios para a sociedade e em crescimento para o Estado. Quando a senhora esteve aqui lá no mês de março e eu perguntei o que lhe tirava o sono, e a senhora disse que era as despesas aumentando. Ainda está sem dormir ou já está dormindo melhor? Não, eu continuo sem dormir, infelizmente. A gente está num processo que é um processo lento. Tudo na administração pública é mais lento muito do que... burocrático. Muito burocrático. E os efeitos, eles demoram a aparecer. Diferente da iniciativa privada, onde eu tinha, a minha experiência, em que as coisas acontecem mais rapidamente, os resultados vêm mais rapidamente. Mas, sem dúvida alguma, os resultados estão vindo. Nós já temos sinais claros de que há uma redução de despesas, de custo da máquina pública em Goiás, mas ainda tem um caminho pela frente. Na verdade, eu até digo que cortar despesa é uma questão que é contínua. A gente tem que estar sempre atento, sempre tentando buscar oportunidades de ganhar eficiência. A Secretaria está tentando implementar, deve enviar um projeto de lei à Assembleia da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Por que essa lei tem causado alguns arrepios até em áreas do próprio governo? Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, ela vem complementar a lei federal. E a lei federal que foi editada, foi publicada lá em 2000, está fazendo agora 15 anos, também à época gerou um certo desconforto. Porque, afinal de contas, ela mexe com o status quo, ela mexe com a situação atual. Mas ela tem uma grande importância, assim como a federal teve 15 anos atrás. Ela garante que todo esse esforço de ajuste que nós estamos fazendo hoje, que o governo está trabalhando fortemente, ele se perenize no tempo, ou seja, a gente não resolve o problema agora para ir lá na frente com um novo governante ou com uma nova orientação do governo federal, a gente volte a ter um novo problema. A gente garante que o Estado vai viver dentro de limites que são limites mais apertados, mas, por outro lado, que também deixam espaço para mais recursos para investimento e menos dependência do governo federal. O funcionalismo público sempre se preocupa com a questão da data base. Todo ano a categoria tem o direito a pelo menos a reposição inflacionária. A data base pode ficar prejudicada com tantos ajustes, com tanto corte de despesas, com essa lei também? Não, de forma nenhuma. A Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual é justamente o contrário. Ela visa garantir os direitos adquiridos. Hoje nós temos aí uma luta constante, mês a mês, já são 9 meses que lá na Secretaria da Fazenda a gente vem trabalhando dia e noite para garantir o pagamento em dia do servidor público. E a lei estadual, o que ela faz? Ela faz com que o Estado caiba dentro das suas receitas e, portanto, garante que o servidor público receba seu salário em dia, que tenha os seus direitos observados, que os empresários tenham confiança em investir em Goiás. Então, é uma questão de ajustar o tamanho da máquina ao tamanho das receitas do Estado de Goiás. Então, eu costumo dizer que essa lei, o mais difícil nela é defender algo que, na verdade, muitas vezes as pessoas, à primeira vista, não percebem. Ela defende aqueles que não entendem que estão sendo defendidos. Ou seja, embora no primeiro momento se diga, mas está restringindo o gasto com o pessoal, isso vai prejudicar o servidor público? Não, isso vai garantir que a pessoa que trabalha, que está ali fazendo um serviço que é absolutamente fundamental para o governo do Estado,
receba os seus salários em dia e tenha garantidos os seus direitos. Por que, então, é difícil esse convencimento das pessoas? Porque tudo aquilo que limita, num primeiro momento, né, Murilo, assusta. E diz, bom, eu vivo sem limites, de repente estão me colocando um limite, então isso significa que vai ser pior para mim. E esse é o ponto. Ao limitar o tamanho do Estado, nós estamos garantindo que esse Estado será melhor. Ele será menor e, portanto, as receitas poderão ser alocadas de uma forma mais eficiente. Outra área também, a classe empresarial ficou um pouco preocupada, incentivos fiscais, até próprias áreas do governo. O secretário de Gestão e Planejamento, Tiago Peixoto, esteve aqui e falou que gosta, aprova da LRFE, mas que tinha uma preocupação com a preservação dos incentivos fiscais. Por que a turma está achando um bicho de 7 cabeças? Eu acho que é justamente isso. Inclusive, nós tivemos um trabalho mais recente agora de detalhamento da lei dentro do próprio governo, porque num primeiro momento essa lei foi a público e ninguém conhecia no detalhe. Todos conheciam, claro, em particular o governador e todos os secretários sabiam que nós estávamos preparando uma lei de responsabilidade fiscal estadual e o conceito como um todo. E o conceito é muito simples. O conceito é reduzir o tamanho da máquina pública, fortalecer os incentivos fiscais, e esse é o ponto que está gerando polêmica, mas que tenho certeza que à medida que se entenda o detalhe da lei, e o objetivo é o fortalecimento dos incentivos fiscais, na verdade eu digo que tem, no caso dos incentivos fiscais, tem aí 3 pilares. É a transparência, o fortalecimento, a segurança jurídica e a sustentabilidade fiscal. Então, na verdade, ele garante que os incentivos fiscais estejam dentro do tamanho do Estado também, ou seja, nós não podemos contar com uma arrecadação que é incentivada, mas que, por outro lado, gera um fortalecimento do Estado. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a gente fala de incentivos fiscais, ela tem como objetivo o fortalecimento dos incentivos fiscais. Mas na redação pode, de fato, lendo e sem entender qual é a ideia por trás, pode dar a impressão de que nós estamos querendo, de alguma forma, restringi-los. Mas não é esse o objetivo, ao contrário, já tive a oportunidade de estar na FIEG, estarei na ADIAL na próxima semana, justamente para conseguir ter a oportunidade de explicar o que está por trás. E claro que melhorias na redação, melhorias nos dispositivos, nós estamos abertos a isso. O importante é deixar claro o objetivo. O objetivo é que Goiás continue se desenvolvendo e que a máquina estatal caiba nas receitas que nós temos hoje. Aquela auditagem que estava prevista para as empresas beneficiadas dos programas de incentivo, previstas lá no início do ano, foram feitas? Estão sendo feitas. Isso entrou na rotina da Secretaria de Fazenda e, na verdade, todo um processo de fortalecimento da fiscalização foi feito e já está em curso e já está dando resultado. Nós temos aí crescimento das receitas, fruto da ação fiscal, que tem mostrado aí um resultado muito importante, na verdade tem neutralizado em parte a queda que nós temos de arrecadação em função do enfraquecimento da atividade econômica, e essa fiscalização ela tem visado principalmente o combate à sonegação, mas também tem feito uma auditoria nas empresas para garantir que as contrapartidas e os incentivos estão sendo cumpridas. Quanto ao Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas, e essa turma aí, como é que a senhora pretende enfrentá-las, já que haveria redução também? Isso faz parte de um debate, ou seja, já tive a oportunidade de estar no Ministério Público, encaminhei o projeto tanto para o presidente do Tribunal de Justiça quanto para o presidente do Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa já fui uma vez e irei quantas vezes forem necessárias, porque eu acho que, acima de tudo, essa é uma lei que precisa ser amadurecida. Eu digo que é uma lei que a sociedade tem que abraçar. É uma proposta do governo, é uma proposta importantíssima do governo, é um passo importantíssimo do governo, mas, sem dúvida alguma, a sociedade tem que entender que é isso que ela quer do Estado. Por isso que eu digo que é um debate muito maduro. Para todas as pessoas que eu apresento a lei, eu digo, suba um degrau e não pense como uma pessoa individual, um representante de classe. Pense nessa lei como um cidadão goiano. E eu tenho certeza que quando a gente faz esse exercício, a gente vê que a lei, como um todo, ela é muito importante. Ela pode, de alguma forma, criar alguma resistência ou criar algum empecilho, alguma dúvida, alguma incerteza quando a gente olha só sobre o nosso ponto de vista, numa visão corporativa,
mas sem dúvida alguma corporativista, mas sem dúvida alguma, quando a gente olha para a lei como cidadão goiano, não há como não acreditar que essa lei pode nos dar aí um futuro muito melhor. Secretária, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E um classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Estamos de volta aqui no Hoje TV com o Hoje de Frente com o Poder. Estamos conversando com a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão. Nosso debate principalmente é sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e a gente percebe que a equipe da secretaria, tendo a senhora à frente, é claro, tenta esmiuçar, detalhar, como a senhora explicou aqui no primeiro bloco, e há uma ideia de se reduzir da receita corrente líquida de 60% para 55% o pagamento da folha salarial. Se envolve todos os poderes. Eu pergunto, a equipe faz muito um comparativo de Goiás com outros estados. Goiás é um dos poucos estados que tem, além do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios. Muitos defendem a extinção do TCM. A senhora defende ou não? Não, eu acho que tudo isso tem que ser discutido dentro de um contexto como um todo, Murilo. Acho que é muito importante que se diga. E, de fato, assim, nós não estamos olhando as particularidades, a gente está olhando o todo. Esse é o papel do governo. Hoje, quando a gente reduz de 60% para 55%, a proposta, né, de redução de gastos com o pessoal, é aquilo que cabe dentro das receitas do Estado. Então, a gente não está olhando um ponto, um poder ou outro, o que a gente está olhando é o todo. E é claro que essa redução proposta, ela é proporcional para todos os poderes. Isso significa que nós chegaremos ao final desse processo, até porque isso não é feito, dentro da proposta isso é feito ao longo de 2 anos, chegaremos ao longo desse processo, ao final desse processo, com uma despesa de pessoal que é aquela que não engessa tanto o Estado do ponto de vista de despesa obrigatória e que deixa margem aí para que a gente tenha um grau de normalidade e uma estabilidade, um equilíbrio financeiro que nós não temos hoje. A lei, se eu não estiver enganado, propõe também uma conta única do Estado. E qual seria a reação? Como é que a senhora pretende enfrentar a reação dentro do próprio Executivo de órgãos que têm arrecadação própria? Por exemplo, o DETRAN. Não, todos os órgãos hoje, nós já temos, na verdade, já existe um grau de centralização no Tesouro que é bastante grande. Mas é importante que se diga que a conta única é uma evolução em relação ao que nós temos hoje. Ela permanece, embora ela seja uma conta única, todos os órgãos permanecem com total autonomia para gerir os seus recursos. Ou seja, no início do ano é feita uma peça orçamentária, na verdade no ano anterior é feita uma peça orçamentária, cada órgão tem o seu orçamento e vai ter total liberdade, total independência para gerir os seus recursos. Então, não é nada diferente do que nós já fazemos hoje, ou seja, hoje o Tesouro já centraliza boa parte dos recursos do Estado. Nós só faremos algo que é, inclusive, muito mais transparente, que é colocar tudo numa única conta e não ter aí 100 contas espalhadas pelo Estado, mas a gestão dos órgãos em relação aos seus recursos próprios não muda em absolutamente nada. Sem a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, o Estado pode chegar num momento de não ter condições de pagar a folha? Sim. Por quê? Não necessariamente sem a lei. Eu acho que a lei é um passo independente, né? Independente, que nós buscamos, nós estamos olhando no longo prazo. Nós estamos olhando no fortalecimento das instituições fiscais do Estado de Goiás.
Agora, independentemente da lei, o que acontece? A expansão dos gastos com o pessoal de forma recorrente e vegetativa, ela, se não acompanhada de uma contrapartida de aumento de receitas, ela estrangula o tesouro completamente. Porque, de fato, esse é o gasto hoje, que é a maior linha na despesa do Estado. E não só isso, ele tem que acompanhar, as receitas têm que crescer mais do que os gastos com o pessoal, porque senão falta dinheiro para as outras coisas. Hoje, quando a gente olha o balanço do Estado, as receitas dão conta do gasto de pessoal, do serviço da dívida e tem que dar conta de uma série de outras coisas. Temos as OS, temos o sistema prisional, temos a educação com a merenda escolar, com o material didático, temos a saúde, temos aí os programas sociais, que são importantíssimos. Então, nós temos que equilibrar essa situação, porque o que acontece? No momento em que nós temos as despesas maiores do que as receitas, nós temos um grau, uma margem até onde a gente pode ir com as despesas quando a gente tem um volume de despesas obrigatórias muito grande. O que nós estamos trabalhando vamos aumentar a receita, vamos segurar as despesas obrigatórias para inverter essa equação que hoje está desequilibrada. A situação é muito grave? A situação é grave. Eu diria que, eu converso muito com os meus colegas secretários de Fazenda de outros estados, nós temos estados que estão melhores do que nós temos estados que estão piores do que nós. Goiás está ali na média, mas a verdade é que, de uma maneira geral, para todos os estados, a situação está muito complicada, justamente por essa equação perversa em que houve queda de receita para todos os estados, até como fruto da queda de arrecadação da União, e as despesas vieram subindo e são despesas de caráter obrigatório em que a gente tem pouca margem de trabalho. Por que, então, secretária, essa divulgação de que Goiás está bem melhor que os outros estados, que estaria diferente da situação econômica do país? Por que, se nós estamos ali no meio? Na verdade, nós estamos acima da média, Murilo. Nós estamos melhores do que a média. Por isso que eu digo, existem estados melhores? Sim, existem estados que fizeram um ajuste basicamente com aumento de impostos. Goiás fez uma opção. Nós fizemos uma opção de cortar gastos e acreditar no potencial da economia, que de fato é uma economia que tem condições hoje, dentro desse contexto de crise econômica, tem condições muito melhores do que a maior parte dos estados. Quando a gente pega a região Brasil Central, em particular a região Centro-Oeste, nós temos um potencial econômico de recuperação, e eu tenho dito muito isso, inclusive no Ministério da Fazenda. São estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, são estados que têm uma capacidade de recuperação em função, inclusive, de uma balança comercial positiva, que outros estados não têm. A gente pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado cuja indústria siderúrgica, indústria automobilística, representa a maior parte do motor econômico e que está sofrendo e que não tem no horizonte uma recuperação evidente. Goiás não, além de estar sofrendo menos do ponto de vista de perda de arrecadação, a economia continua girando e girando forte em função principalmente desse potencial econômico do agronegócio, da produção agrícola, que permite, num momento de crise como esse, permite que a economia continue girando. Pode-se afirmar que o Estado depende fundamentalmente do dinheiro de uma privatização da CELG para investimentos? Para investimentos, sim. Para investimento, sim. Isso é importante que se diga. A CELG não será privatizada para ajudar no ajuste fiscal. A CELG será privatizada, primeiro, por uma decisão federal. O controlador hoje é a Eletrobras, não é o governo do Estado, e nós estamos apoiando a decisão federal. Mas, acima de tudo, a CELG, a privatização tem como objetivo gerar, primeiro, uma empresa melhor. Isso é o objetivo principal. Hoje, nem Estado, nem Eletrobras tem condições de fazer os investimentos necessários na CELG. E a CELG hoje é um entrave ao desenvolvimento do Estado. Ela hoje restringe o crescimento do Estado. Então, nós precisamos de uma empresa de eletricidade, uma empresa de distribuição de energia que seja maior do que o Estado, para permitir que o Estado se desenvolva. E a CELG hoje está menor. Então, nós precisamos privatizá-la para ter uma empresa privada que vá aportar os recursos necessários para, de fato, servir o cidadão goiano, a empresa goiana, com qualidade. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é, de fato, ter recursos que serão investidos no desenvolvimento do Estado e que hoje nem via empréstimos
em função da orientação do governo federal, nem por vias de capacidade do Tesouro nós não conseguimos ter. Secretário, uma pergunta que se faz muito nas ruas, essa crise econômica tem um prazo, vai até quando? Dá para se prever? Essa é o economista não sabe fazer previsão, né? Na verdade insiste em fazer previsão, mas sempre erra, né? O que eu acredito é que existem hoje variáveis. O governo federal, claro, tem sido muito criticado, principalmente pela falta de corte de gastos, né, e propostas de aumento de impostos, mas existem questões que são fundamentos da economia que foram mexidos e que, com o tempo, começam a dar resultado. Por exemplo, o câmbio, por exemplo, os preços relativos, de maneira geral, os preços administrados, que doem no nosso bolso, mas eles, de fato, estão corrigindo uma distorção da política passada. E isso faz com que a economia comece a voltar a trabalhar de forma correta. As coisas começam a voltar para os seus devidos lugares. Então, eu acredito que esse processo de correção já está acontecendo. Então, quando a gente vê uma balança comercial que começa a ter uma posição mais positiva, mais favorável, a gente aqui em Goiás já sempre teve uma balança comercial favorável, mas o país não, o país vivia de uma forma desequilibrada em função de um câmbio mais apreciado. Então, essas coisas começam a trabalhar de forma a colocar as coisas nos eixos. Agora, quando é que nós vamos ter reversão na atividade econômica, crescimento econômico, isso a gente não consegue vislumbrar ainda no horizonte. 2016 ainda será um ano de recessão. Outra polêmica, a volta da CPMF com o mesmo nome ou com outro nome, é uma saída? O que se busca, Murilo, acima de tudo, é aumentar a arrecadação. Até em função dessa questão que eu coloquei, os gastos obrigatórios do Estado são muito grandes. Então, você tem uma rigidez, não é que nem uma empresa. Quando você tem uma empresa e a economia entra em crise, você começa a vender menos, o que você faz? Você vai para dentro da sua empresa, corta gastos. Você demite, o que é sempre uma coisa ruim do ponto de vista social, mas do ponto de vista da empresa, você ajusta muito rapidamente. Você corta pessoal, você corta custeio, você consegue ajustar a sua empresa rapidamente ao volume de receitas que você passa a ter, se ele é menor 10%, 20% do que era no passado. No Estado isso não acontece. E essa equação tem que fechar, não tem jeito. Você não consegue ter gastos acima da sua receita durante muito tempo. Você consegue 1 mês, 2 meses, é que nem em casa. A gente consegue, ele entra no cheque especial 1 mês, entra no cartão de crédito outro mês, mas chega uma hora que essa conta chega. E aí ela chega, no caso do Estado, e a União está fazendo isso, chegou e eles estão subindo, precisa, nesse momento, assim, está se colocando, né, como única alternativa o aumento de receita via CPMF. Nós, particularmente, somos críticos ao aumento de arrecadação, tanto é que essa é a opção que o governo Marconi Perillo fez, de não aumentar impostos e de buscar o ajuste, o equilíbrio fiscal via combate à sonegação e, principalmente, corte de gastos. Muito bem. Estivemos, então, com a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, aqui no De Frente com o Poder. Secretária, muito obrigado por a entrevista, muito obrigado pela visita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV, em nosso programa, o Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.